vai fazer conexão com o Vinícius Bueno, que vai trazer as novidades nas transferências dos clubes brasileiros. Vini, boa tarde. Ó, tem um time que gosta de brasileiro. Esse time é o PSG, hein? Todo mundo lá em Paris, bicho. Fala, Andreoli, tudo bem? Ótima tarde a você e a todo mundo ligado aqui no GE. Pois é, o PSG, que é a contratação de mais um jogador brasileiro. O Beraldo é a bola da vez, jogador do São Paulo, zagueiro que se destacou nessa temporada e que interessa a vários outros times. O Zenit da Rússia fez proposta, o Leicester da Inglaterra também, só que o próprio zagueiro Beraldo disse ao São Paulo que se for para sair, que ele quer essa negociação com o PSG. O tricolor agora tenta, além de esperar essa oficialização da proposta de 20 milhões de euros, tenta aumentar também a porcentagem dos direitos econômicos, já que tem só 60%. E o Fortaleza, está perto de repatriar o atacante Moisés, jogador que foi vendido em maio desse ano para o Cruz Azul do México, na maior negociação, na maior venda de um jogador na história do futebol nordestino, 24 milhões de reais. Ele não se firmou por lá e está prestes a voltar para vestir as cores do Lion. E a novela Gabigol, meus amigos, também segue repercutindo bastante. E pela primeira vez, o presidente Augusto Melo, recém-eleito, falou sobre o interesse do Corinthians. Ele disse que sabe que o negócio é bastante complicado, mas que vai se reunir com o Flamengo nos próximos dias. Para fechar, Gustavo Scarpa, meus amigos, está muito próximo de ser oficializado como reforço do Atlético Mineiro. Negócio na casa dos 24 milhões de reais. Ele volta para o Brasil num negócio de contrato de 4 temporadas. O Flamengo estava na parada, mas o Galo foi o único time que fez uma proposta oficial e está muito otimista para oficializar esse negócio nas próximas horas. Andreoli. Seria um baita reforço pro Galo a chegada do Gustavo Scarpa. Agora, cá entre nós, essa história de Gabigol no Corinthians tá meio difícil de acreditar. É só vendo pra crer, vamos ver. Agora, ó, a gente vai sair do mercado e vai pra Arábia. Jogada, né? Bom, a questão não é novidade, né? O Scarpa na mira do Flamengo. Lembrando que na última janela houve uma proposta do Flamengo pro Scarpa voltar e o Scarpa optou por ficar. Né? Até então ele estava no Nottingham Forest e seria o início da temporada no futebol europeu. E aí depois teve toda aquela mudança de cenário, o Scarpa acabou indo pro Olympiacos, não fazia mais parte dos planos ali do Nottingham Forest, permaneceu na Europa, mesmo com a oferta do Atlético Mineiro recente, o interesse do Internacional, o Scarpa ainda estava, né, convencido de que deveria apostar no futebol europeu. Lembrando que o Olympiacos trocou de treinador, um novo momento e tudo mais. Entra o Flamengo na jogada e eu digo para vocês que o Atlético Mineiro não desistiu, né? O Bruno Andrade tem escrito isso, tem colocado na nossa coluna aqui no Mercado da Bola do interesse ainda vivo do Atlético Mineiro. E de fato, Atlético e Flamengo hoje, não vou dizer que tem uma disputa entre os clubes pelo Scarpa, mas o Scarpa fica balançado quando chegam esses clubes. Então, por exemplo, Flamengo, se eles fizerem uma proposta, o Scarpa vai repensar e o Scarpa ficaria, pela informação que eu tenho, balançado de voltar ao Brasil, repensar totalmente essa ideia de ficar no futebol europeu e apostar no Flamengo, num grande que vai ter um grande investimento, que tem um grande treinador, o Tite, e a mesma coisa serve para o Atlético Mineiro, porque, de fato, quando o Atlético foi para cima do Scarpa, o Scarpa chegou a ter dúvida, né? Então, o Rodrigo Caetano, que permanece na diretoria executiva do Atlético Mineiro, tenta constantemente, está sempre ali falando, olha, Scarpa, estamos aqui, tem um projeto para o Atlético assim e tudo mais. Então, assim, a entrada do Flamengo, já esse desejo antigo do Atlético Mineiro, podem fazer o Scarpa mudar de ideia e, quem sabe, pintar no futebol brasileiro já nessa janela. Aí a pergunta que me vem à cabeça, que imagino que o palmeirense também se faça, PVC, bom, vendo o Flamengo, que é o concorrente principal, pelo menos em termos de investimento não, mas dos últimos títulos disputados, quase que os dois têm sido os que mais disputam nas últimas temporadas. O Palmeiras, percebendo esse movimento que o Flamengo pode fazer pelo Scarpa, será que não acende uma luzinha ali? Opa, será que não é hora da gente entrar na jogada também? O Palmeiras foi atrás do Scarpa na metade do ano, disse para ele que estava de portas abertas, que se ele quisesse voltar do Nottingham Forest para o Brasil, voltava. Ele preferiu ir para o Olympiacos. É a vontade do jogador, é a vontade do jogador. O Palmeiras não vai fazer esse movimento pelo Scarpa. Então, o Palmeiras entende que tem que reforçar seu elenco.
tem uma temporada que é muito perigosa para todos os grandes clubes por causa da Copa América. Então, você ter um jogador como Scarpa que não vai para a seleção, provavelmente não vai jogar a Copa América, é muito bom, né? Porque você pode perder o Veiga para a Copa América, mas se você tiver o Scarpa substitui. É o pensamento do Cauli também, mas o Palmeiras não vai atrás do Scarpa. Quem está atrás do Scarpa? O Atlético, o Internacional. O Hernan traz agora a informação do Flamengo. O Flamengo tem uma prioridade que é resolver a situação do De La Cruz. E a partir daí, o Flamengo não vai gastar um dinheiro que não tenha, mas vai montar um time mais com elenco reforçado em relação a este ano, até porque neste ano o Flamengo não ganhou nada e no ano que vem tem eleição. O Palmeiras não vai atrás do Scarpa. E o mercado não vai ser fácil, como a gente está vendo no episódio Cauli, que daqui a pouco a gente detalha. Exatamente, inclusive, no nosso chat já tem pergunta a respeito disso aqui, de torcedores na dúvida sobre o Wellington tá falando, mesmo com essa pedida feita pelo Bahia, acredito que o negócio pelo Cauli pode acontecer, a gente detalha aqui na sequência essa situação. Mas do ponto de vista assim, financeiro, Hernan, é uma contratação possível para um Flamengo que tem uma grana importante, a gente já noticiou na coluna e blog Mercado da Bola sobre o Flamengo ter cerca de 200 milhões para contratar reforços. O De La Cruz deve ser o maior investimento, pelo que a gente está vendo, em relação ao River Plate, porque é um jogador caro e o River quer a multa. Dinheiro, nesse caso, não seria problema para o Flamengo, se for de fato para cima com tudo do Scarpa? Como é que você vê essa situação financeiramente? É uma questão matemática, né? O Atlético, por mais que o Atlético negue e o próprio Scarpa, mas assim, a informação que eu tenho é que a proposta, ou pelo menos nas conversas, a sinalização do Atlético foi algo em torno de 4,5, 4,8 de euros pelo Scarpa, se a negociação avançasse. Eu recebi, depois que eu publiquei na coluna Mercado da Bola esses números, uma pessoa do Atlético entrou em contato comigo e falou assim, olha, não houve a oferta papel timbrado, mas nas conversas, nas negociações que até então estavam caminhando bem, me garante essa pessoa do Atlético que o valor oferecido ao Scarpa foi menor do que isso e tinha uma questão de uma porcentagem. Então, assim, se o Flamengo quiser fazer uma proposta para o Scarpa, vai ter que ser algo em torno desse valor, 4 a 5 milhões de euros. E aí muita gente questiona, será que vale a pena pagar esse valor num jogador de 30 anos? Só que o Scarpa, lembrando, foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2022 pelo Palmeiras e é um jogador que, para técnico que gosta de polivalência, e o Tite gosta de jogadores com essa característica, o Scarpa te entrega pelo menos 3 posições. É uma questão de análise. E aí quando você tem uma entrada no negócio de novo ou uma sondagem de um Flamengo, é porque há interesse no jogador por isso. Aproveitando que o Hernan deu o gancho do ponto de vista tático PVC, se, claro, num futuro o Flamengo negociar, conversar, fizer proposta, contratar o Scarpa, você vê espaço aonde nele para esse time do Flamengo? Cara, eu acho o Scarpa difícil entrar nesse time do Flamengo. Ele pode jogar do lado esquerdo, por exemplo, fazendo a ponta esquerda e sendo útil, mas a característica do Flamengo é outra. O Scarpa é um jogador muito forte na bola parada, muito bom para o passe longo, mas o Flamengo tem um jogo de circulação de bola que não me parece que seja... Não é que seja ruim contratar o Scarpa, é que é um jogador que não vai jogar o tempo inteiro. Você vai adaptar segundo homem de meio campo na função do Gerson? Não vai também. Então, às vezes você contrata jogadores demais e monta um elenco que tem... gente que não vai jogar. Então, eu não sei, eu posso, o tempo pode me desmentir completamente, mas eu tenho a impressão de que se o Scarpa chegar o De La Cruz, o Scarpa vai jogar pouco no Flamengo. E aí é um investimento que é importante para você não ter um jogador desse atuando de forma mais frequente. No caso do Scarpa, ele foi protagonista do Palmeiras nesses últimos anos, desde que saiu. A ver, então, como é que vai ficar essa situação, porque se ele vier para qualquer clube brasileiro, seja o Atlético, seja o Inter, seja o Flamengo, ou o Palmeiras, se aí na frente, de repente, mudar de ideia, seria uma baita contratação. O chat fique à vontade para opinar a respeito. O Santana, aqui no nosso chat, está perguntando insistentemente,
falando Cauli, Cauli, Cauli. Então vamos atender a nossa audiência. O Santana está falando aqui sobre o Cauli. A gente, inclusive, está no título do nosso dia primeiro de hoje. Palmeiras insiste em Cauli. Falamos a respeito dele nesses últimos dias, PVC. O Cauli é um jogador que o Bahia não quer abrir mão fácil. Pelo contrário. E foi um jogador que foi importante, principalmente nessa permanência para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia com o Rogério Ceni. Qual que é a ideia do Bahia em relação a ele? E por que o Palmeiras insiste nesse jogador, PV? Porque para o Palmeiras é importante porque ele joga nas 3 posições atrás do centroavante. Então ele joga na posição que era do Arthur, ele joga na posição do Dudu e ele pode ser o reserva do Rafael Veiga. Ele não chega para ser titular absoluto, embora seja um jogador de 24 milhões de reais. O Bahia, ontem, o Flávio Latifi tinha informação do aumento da proposta do Flamengo. O Bahia desmente que tenha chegado a uma proposta maior. Chegou a se falar de 32 milhões de reais. O Bahia disse que não recebeu essa proposta. A proposta é de 24 milhões de reais. Mas o Bahia, é claro que pode acontecer uma coisa no meio do caminho, no meio de uma conversa, colocar um jogador, mudar um cenário, mas o Bahia deixa claro o seguinte, e esse eu acho que é um ponto importante para a compreensão do que está acontecendo no futebol brasileiro ou do que pode acontecer no futebol brasileiro. Alguns clubes que não precisam de dinheiro tentam se colocar numa posição mais forte no mercado. Não é o caso do Vasco ainda. Não é o caso do Botafogo ainda, nesse mercado de eu não vendo de jeito nenhum. Mas é o caso do Bahia. O Bahia está deixando claro o seguinte: eu vou ser forte. Palmeiras, eu vou ser seu concorrente. Eu vou disputar título com você. Você quer um jogador meu? Não. Eu não vou me enfraquecer e, principalmente, eu não vou te fortalecer para ganhar de mim. Porque eu vou brigar para ganhar de você. É isso que o Bahia está dizendo, não com estas palavras, ao afirmar, 24 milhões. Informações, então, vamos lá. Vamos começar falando do Matias Vinha, jogador, ou Vina, como você quiser pronunciar, muita gente pronuncia dessas duas formas. Um jogador uruguaio de 26 anos, lateral esquerdo, teve boa passagem pelo Palmeiras, tá? Um jogador que foi campeão com a camisa do Palmeiras e foi vendido a Roma. Lá no time italiano, ele não se firmou, tá? Vou até botar os números dele aqui. E hoje, atualmente, ele está emprestado ao Sassuolo. Vene, como assim? Ele pertence a Roma, está emprestado ao Sassuolo, o Flamengo tem interesse. Como é que funcionaria isso? Vamos lá. Repito, um jogador de 26 anos, tá? Ele chegou a Roma na temporada 2021-2022, chegou a passar por um clube inglês, e agora no Sassuolo ele tem apenas 16 jogos e 3 assistências. Agora em dezembro ele teve um problema no joelho, mas esse problema no joelho, em breve ele vai poder ficar à disposição para poder jogar normalmente. Mas vamos lá, ele tem contrato com a Roma até 2026. Mas nesse empréstimo para o Sassuolo ficou combinado que, se durante o empréstimo a Roma receber proposta, pode vender e o Sassuolo é obrigado a devolver o jogador para que ele seja vendido. Mas o Sassuolo teria uma taxa de vitrine desse valor da venda. Exemplo, geralmente taxa de vitrine costuma ser 10%. Isso acontece muito aqui no futebol brasileiro também. O Flamengo, quando empresta Yuri César, por exemplo, na época que ele foi vendido, ele estava emprestado ao Fortaleza e o Flamengo teve cerca de 10% ali do valor da venda. O Fortaleza teve cerca de 10% do valor da venda pela taxa de vitrine. Isso é normal. E existe essa taxa de vitrine entre Roma e Sassuolo, caso o jogador seja vendido. O Flamengo abriu conversas. A ideia do Flamengo é comprar o jogador, ou seja, adquirir os direitos econômicos do atleta para ele se tornar jogador do Flamengo de maneira definitiva. Vamos lá, para mim seria um baita reforço, tá? Acho que chegaria ali para ser titular, ou ao menos brigar pela titularidade. Não considero um jogador apenas para compor elenco, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo tem que sim pensar na lateral esquerda com urgência antes de pensar na lateral direita. Muita gente pensa ao contrário, mas não tem jeito. Não dá para você começar a temporada apenas com um lateral esquerdo, que hoje é o Ayrton Lucas, e que ele teve uma queda de rendimento no segundo semestre de 2023,
Por isso que eu digo que o jogador uruguaio chegaria para ser titular ou ao menos brigar muito forte pela titularidade. Então o Flamengo abrindo conversas aí com a Roma, as conversas estão em andamento, não tem como dizer que vai dar certo ou não vai avançar, eu estaria sendo leviano com vocês, tá? Agora vamos começar um outro assunto aqui que envolve o Gabigol, mas antes de trazer os números detalhados da pedida do Gabigol pela renovação de contrato, a gente vai falar sobre, novamente, o presidente do Corinthians, que, na minha opinião, está apenas vendendo ilusão para a torcida do Corinthians. Por quê? O presidente do Corinthians, o novo presidente, Augusto Melo, ele participou de um programa do Sport TV, que tem a apresentação do jornalista André Rizek, e nessa participação ele disse o seguinte sobre Gabigol. Ele voltou a falar do interesse em contratar Gabigol. Corinthians tem total condição financeira, no caso. Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Por que não tentarmos? Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Isso Augusto Melo disse. Aí o André Rizek, que na minha opinião foi muito bem na pergunta, ele perguntou: quando você diz que há interesse dos dois lados, é porque você já conversou com o Gabigol? Você está se referindo ao que o Gabigol disse na participação do podcast, que foi o Podpah? Por que há esse interesse dos dois lados? Aí o Augusto Melo apenas respondeu: não conversei com ele e quero perguntar pessoalmente. Gente, com todo respeito, como é que ele diz que há interesse dos dois lados, sendo que até o momento ele não conversou com o Gabigol? Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu repito, para mim, o novo mandatário corintiano está apenas vendendo sonho para a torcida do Corinthians. O Corinthians não tem condição financeira de tirar o Gabigol do Flamengo hoje. Por que eu falo isso? O Gabigol pode chegar, bater a mesa para pedir para ir para o Corinthians. Algo que eu acho que não vai acontecer, mas supondo que aconteça, hipoteticamente falando, Gabigol chega lá na mesa da diretoria do Flamengo: eu quero ir para o Corinthians. Beleza. O Flamengo vai falar, sabe o quê? Tá bom, você quer ir para o Corinthians? Então avisa para o Corinthians que você só sai pela multa rescisória. O Flamengo não vai fazer negócio com o Corinthians. O Flamengo, para fazer negócio, se fosse o Thiago Maia já seria difícil, ainda mais sendo o Gabigol. O que está fazendo, eu trato como palhaçada. Vender ilusão para a torcida do Corinthians. E você, torcedor do Flamengo, que assiste esse vídeo aqui, repito, nessa janela de transferência, o Gabigol não sai. Ele não vai sair do Flamengo. Primeiro que ele não quer e segundo que o Flamengo não vai vender. Aí a renovação, aí é uma outra situação. Se ele não renovar, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato? Pode. Ele vai fazer isso? Eu acredito que não. E ponto. E o Flamengo só não vai renovar com ele se ele não voltar a jogar futebol durante 2024. Agora a gente vai entrar no assunto que eu acho extremamente pertinente. A pedida do Gabigol para poder renovar com o Flamengo. O que fez não só o departamento financeiro, mas vários departamentos dentro do Flamengo a baterem de frente e falarem: Landim, não pode renovar. Vene, quais foram as pedidas do Gabigol? Senta aí para você não cair para trás. Vamos lá. Além do pedido de aumento de 50% no salário, que passaria a ser de 2 milhões por mês, 2 milhões de reais por mês, Gabigol pediu um bônus de permanência, que seria pago de 6 em 6 meses durante 5 anos. De 2024 a 2028, Gabigol receberia 2 parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros. Hoje, dá cerca de 50 milhões de reais. Gente, se a gente parar e analisar, seria uma recompra do Gabigol. As parcelas seriam o seguinte: 2 de 4 milhões e 800 mil reais em 2024, 2 de 5 milhões e 100 mil reais em 2025 e 2 de 5 milhões e 400 mil reais em 2026, 2 de 5 milhões e 700 mil reais em 2027 e 2 de 6 milhões em 2028. Gabigol também pede premiação por títulos, entre outros bônus, como camarote no Maracanã. Gente, primeiramente, dando os créditos aqui ao jornal O Globo, que publicou isso primeiramente, e depois a gente confirmou essa informação, e eu não posso deixar de opinar sobre isso aqui. Isso aqui, para mim, é um absurdo. Não faz o menor sentido o Flamengo aceitar isso agora.
Eu não vou nem dizer o seguinte, Benê, se ele voltar a voar, se ele voltar a ser aquele Gabigol de 2019, 2020, 2021, sabe? Aí quem sabe, mas atuando da forma que atuou em 2023, não faz o menor sentido o Flamengo aceitar essa pedida do Gabigol. Gente, não há porquê. Aquela música, me dê motivo. Cadê o motivo? Eu quero um motivo. Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Plano B, oferecido ao Flamengo, Cavani se torna alvo de outro time da elite do futebol brasileiro. Cavani segue sendo tema no futebol brasileiro. Na última semana, o nome do uruguaio apareceu ventilado a diversas equipes do país. Uma delas foi o Flamengo. Na última quarta-feira, o portal Flaweb contou que o astro teria sido oferecido ao rubro-negro carioca, que acabou de fechar uma contratação direto da Argentina. De La Cruz, Cavani foi contratado pelo Boca Juniors nesta última janela de transferências como grande esperança da equipe para a reta final da Libertadores, competição a qual o time argentino foi vice-campeão. Entretanto, as primeiras partidas de Edinson pela Bombonera não foram suficientes para agradar a todos os torcedores. O atleta já vem sendo alvo de algumas críticas. Desta forma, começou-se a ventilar uma transferência ao Brasil. Quem está de olho é o Grêmio, que, conforme repercutido no Sou Grêmio, avalia uma investida no atleta caso não consiga contratar Funes Mori. Rafael Pfeiffer conta que o uruguaio também foi oferecido ao tricolor e despertou interesse, apesar de não ser unanimidade. O atleta do Monterrey aparece como prioridade. No entanto, as negociações para a chegada de Funes Mori não são simples. Isso porque o Monterrey está pedindo um valor considerado alto para um atleta que ficará sem contrato no fim do ano. Por outro lado, vale relembrar também que na última semana, conforme repercutido pelo G, o irmão e empresário de Cavani indicou que o uruguaio irá cumprir o contrato na Bombonera. E você, torcedor, o que acha de Cavani no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.